Hoje eu vou falar sobre SQL, linguagem de consulta estruturada. E eu gosto de usar o SQL no MySQL. Por que eu gosto de usar o SQL no MySQL? Porque eu sou usuário do sistema operacional Ubuntu. O MySQL ele é feito para integrar muito bem no Ubuntu. O pessoal que usa o Windows não precisa entrar em desespero. É só instalar o MySQL 8. Eu uso o Community Edition, tá, gente? É só instalar o MySQL 8 e usar o MySQL Command Line Client, que vocês vão conseguir executar os scripts que eu executo aqui da mesma forma, tá ok? Vamos lá? Como é que eu faço para... deixa eu só fazer um lembrete aqui. Quando você for instalar o MySQL, não esqueça de anotar a senha, principalmente no Windows, tá? A senha que você vai usar como root. No Ubuntu ele não pede, eu já vou explicar por quê. Mas quando você instalar ele no Windows, anota a senha bem anotadinha, ou grava bem na memória, usa uma senha conhecida que você já vai lembrar, porque se você esquecer essa senha na hora de trabalhar, você vai ter que instalar o MySQL de novo. Se você fez alguma coisa, você vai perder, ok? Vamos lá. Vamos logar no MySQL usando o terminal do Ubuntu. Por que eu gosto muito de trabalhar com o Ubuntu e o MySQL? Porque você pode usar a senha de sistema. Para logar no Ubuntu. Ele é bem integradinho. Você entra com o sudo. Quem sabe quem já mexe com Linux sabe que o sudo é o super user do. Super user faça, tá? Ele executa o comando que eu dei, o sudo, né? Executa o comando que você colocar na frente dele com o privilégio de superusuário, ok? Tem o sudo su, que você loga no terminal como superusuário. Eu não recomendo vocês usarem o sudo su, só em caso de emergência, ok? Aí você pode me perguntar o seguinte: Júlio, mas isso não é perigoso? Você usar a mesma senha de sistema para logar no MySQL? Não. Se você obedecer algumas regrinhas. Uma delas é, você nunca vai usar uma senha de superusuário dentro de um sistema quando você for, com um sistema que você estiver trabalhando, tipo fazendo no Python ou fazendo no JavaScript, ou em qualquer outra linguagem, C++, qualquer uma delas, Java, você nunca vai usar uma linguagem de superusuário para logar no MySQL no Ubuntu, ou em qualquer outro sistema operacional. Por quê? Se você usa uma senha de sistema, você está disponibilizando para quem sabe achar uma falha no MySQL não, mas achar uma falha no MySQL também, mas uma falha no JavaScript, ou uma falha no C++, ou uma falha no Python, ou em algum framework que vocês usem. Por exemplo, o Python tem o Django, tem o Express no Node para o JavaScript. Então, se alguém acha uma falha, esse tempo atrás aconteceu, acho que no JLog, né, uma falha dessas, e o pessoal ficou com todos os bancos de dados expostos que estavam usando esse plugin, esse frameworkzinho de plugin, ok? Então você não pode usar uma senha de superusuário para logar, fazer um sistema logar no banco, ok? Você tem que criar uma senha específica para que o sistema logue no banco. Eu vou explicar isso daqui mais alguns vídeos, dois ou três vídeos eu vou explicar como é que funciona. Acho que no segundo ou no terceiro vídeo eu vou explicar como é que funciona para você criar um usuário, ok? Vamos trabalhar um pouquinho aqui e parar de falar.
Eu vou primeiro fazer um comandinho. Esse é o show. Eu não quero tables, eu quero databases. Show databases. Opa, mas não dá certo isso aqui. Agora sim. Ele vem com essas quatro databases. São databases de sistema. Quando você quando você instala ele no Windows, eu uso a versão Community para Ubuntu, certo? Ele é diferente para o Windows. Você tem a opção de instalar umas bases de teste. Uma delas chama Sakila, eu acho. A outra eu não me lembro. A outra é o Word, que vem com tenta pelo menos dizer que está com todas as cidades do mundo dentro dela. É bem interessantezinho você instalar o Sakila ou o Word, ou os dois, para você, quando você vai instalar, ele tem uma opção, instalar bancos de dados de exemplos. Se você disser que sim, ele instala. Ok? É bem interessante você usar tabelas de exemplos para você treinar os seus SQLs, ok? Nós não temos isso aqui, então vamos criar umas tabelas para nós, ok? Vamos lá. Para mim criar um database, o comando é muito simples. Create database aprender, certo? Ele vai criar um database chamado aprender. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou nossa lista de bancos de dados? Aqui. O primeiro que ele mostra é o aprender, certo? Então vamos lá. Para trabalhar com nossas tabelas, nós temos que entrar dentro do aprender. Vamos dar use aprender. Quem não notou ainda, eu estou dando ponto e vírgula em todos os comandos SQL. O use não precisa do ponto e vírgula, mas ele é uma exceção rara, tá? Aqui no MySQL. Ele não liga se você puser o ponto e vírgula, ele ignora. Ele executa o comando mesmo assim, certo? Muito bem. Agora nós estamos dentro do database aprender. Agora a gente vai fazer um create. Vocês vão me desculpar, mas eu vou usar um create que eu tenho pronto aqui para não errar a digitação, certo? Vamos explicar o que é esse create. Tabela. Create table, create tabela, clientes, certo? E o meu cliente, minha tabela cliente vai ter um ID, que vai identificar ele dentro do MySQL, certo? Meu cliente vai ter um nome, meu cliente vai ter uma data de nascimento e meu cliente vai ter um documento, ok? Júlio, peraí, eu quero que meu cliente tenha telefone e endereço também. Ok, eu vou usar uma estratégia de criação diferente para o telefone e para o endereço. Eu vou assumir que o cliente pode ter vários telefones e vários endereços. Depois vocês vão me entender, ok? Vamos criar por enquanto a tabela clientes. Query, ok. Certo? Ele criou a tabelinha clientes. Vamos verificar. Show. Tables. Ele vai mostrar todas as tabelas que existem dentro do banco de dados aprender. Lembra do use que nós estamos dentro do banco de dados aprender agora. Olha lá, ele tem a tabela clientes.
Júlio teve um problema. Toda vez que eu for criar um cliente, que eu for digitar um cliente para colocar dentro da minha tabela, eu vou ter que colocar esse ID aqui. Não, você não tem que colocar o ID. Existe um comando que você dá na criação que ele cria automaticamente os IDs. Vamos apagar a tabela cliente. Para apagar tabelas e bancos de dados é o comando drop. E apagar linhas da tabela também dá, ok? Com o drop. Dados não. Para dados você usa delete. Eu vou dar um drop no clientes. Eu tenho que dizer para ele o que eu vou dropar. Ok, query ok. 0 rows affected. Query ok. Vamos dar um show table. Ela é empty set. Esse set aqui também é uma estrutura de dados do MySQL, ok? Eu vou, não nesse vídeo, no próximo, ou talvez no terceiro, eu vou mostrar uma tabela com todos os tipos de dados que o MySQL usa. Por enquanto, a gente vai ficar com os dados que eu estou usando no Create aqui, que eu já vou explicar. Ok? Vamos colar a tabelinha com o comando para preencher Fiz errado. Fiz errado. Cancelei. Ctrl C cancela, tá? Ele não apaga, mas ele cancela. Vamos fazer certo. Olha lá, ele até deu o Enter já. Query ok. 0 row affected. ID big int. O que é o big int? É um tipo de dado. É um inteiro expandido. Não me perguntem agora qual é a faixa que o big int abrange, porque eu não vou lembrar de cabeça. Eu vou passar para vocês, a tabelinha está pronta já, certo? Eu preparei. Eu vou passar com os principais tipos de dados que o MySQL aceita e o nome dos tipos de dados, ok? Por enquanto, fica aqui um big int, é um inteiro grande, expandido, certo? Como primary key. Júlio, o que é primary key? Primary key é a chave primária. Chave primária é porque ela vai identificar cada membro de clientes, cada linha dos clientes que eu colocar dentro da tabela, certo? Essa coluna, você tem que começar a enxergar as tabelinhas como linha e coluna aqui, ó, tá vendo? Ela é uma linha e tem uma coluna tablezinha aprender, ó, aqui. Estão vendo? O banco de dados é tabelas dentro de tabelas. As tabelas que ele vem são as tabelas de sistema. As tabelas de sistemas vão gerenciar as tabelas que vocês criarem, ok? Essa montagem pode ficar um pouquinho estranha por enquanto, mas conforme vocês forem mexendo, essa ideia vai fixar na cabeça de vocês. Tá? Ok, eu criei a tabela clientes, certo? Vamos dar um show table só para... Certo, olha lá, tabela clientes. Júlio, eu quero colocar dados na minha tabela. Claro, vamos lá. Eu tenho pronto um comando aqui também. Certo? Vamos dissertar sobre esse comando. Insert, inserir na tabela clientes. Ok? Eu vou inserir um nome.
data de nascimento e documento. Ok? Os valores que eu vou inserir, essas são as minhas colunas, os valores que eu vou inserir. Valores. Eu tenho João Carlos da Silva aqui, que é o primeiro nome. Eu tenho uma data de nascimento aqui. E tenho um número de documento. Certo? Vamos dar o insert para ver se vai funcionar? Não funcionou. Por quê? Eu errei. O cliente aqui, ó, é clientes, certo? Por que a tabela no plural? Veja bem, é um lugar onde eu vou receber meus clientes, certo? Eu vou ter uma lista de clientes, então tabela clientes. Eu poderia usar a tabela cliente? Poderia, mas assim fica mais fácil de entender se você usar no plural, eu acho. As tabelas têm que ser criadas, vocês vão, que estão começando agora, quando entrarem numa empresa, vocês vão ver que existe, cada empresa, ou cada desenvolvedor de software, ou cada equipe tem um tipo de regra para criar tabelas, para criar objetos, quando você trabalha com linguagem de programação, ok? Dar nome às coisas. Então, esse aqui é uma regra? Não, não é uma regra. É só um exemplo que eu estou dando, tá? Vocês têm que procurar entender onde vocês estão e quais as regras que estão sendo usadas onde vocês estão, ok? Vamos lá. Agora que eu inseri os meus clientes, eu quero consultar os meus clientes. Eu não vou entrar em muitos detalhes no insert, agora no select que eu vou dar, nem no create. Eu estou fazendo um apanhado para vocês verem funcionar. É mais um hands-on, ok? Para vocês verem como funciona, para que vocês peguem gosto pela coisa, ok? Vamos lá, vamos fazer um select. O que é o select? É um comando que vai procurar dentro da tabela, que eu estou referenciando aqui, ó, clientes, ok? Vai procurar dentro dessa tabela clientes aqui, que eu estou referenciando aqui, tudo que ele encontrar, asterisco, todas as colunas, certo? Depois, com mais tempo, eu vou falar de novo do select de todos os, pelo menos quase todas as opções que a gente tem. É muita coisa, viu, gente? É muito extenso o conteúdo. Olha lá o meu Carlos, João Carlos da Silva, com o ID número 1. Vocês notaram que eu não coloquei o campo ID aqui? A coluna ID que eu criei lá, ó, o ID Big Int, apareceu o nome, apareceu a data de nascimento, apareceu o documento, mas não apareceu o ID. O ID eu não preciso, por quê? Porque ele é auto increment. Assim, uma coisa que eu não falei, o not null. Por que o not null? Eu estou dizendo que cada coluna dessas daqui, quando eu coloco o not null na frente, quando eu estou criando, ela não poderá ser nula. Certo? Gente, quando vocês forem criar uma tabela, vocês têm que sentar um pouco, entendeu? Eu vou procurar mostrar para vocês depois como é que faz para vocês. Eu vou procurar um programinha para ver se dá para a gente desenhar uma tabela de banco de dados, ok? Certo? Para vocês não se atrapalharem na hora de escrever, na hora de criar, ok? Eu aqui estou fazendo, inclusive vocês podem notar que eu fui lá buscar o create, fui lá buscar o insert, certo? Para que não houvesse muito ruído, que eu não errasse muito, tá? Gente, eu não quero mais o João Carlos da Silva. Não quero mais ele. Não gosto mais dele, ele não é mais meu cliente. Certo? Não serve como meu cliente. Então eu vou, o quê? Perdoe qualquer João Carlos que estiver me ouvindo. Então vamos lá. Eu quero apagar o João Carlos. Vocês podem notar que eu não dei nenhuma opção
para o select, eu mandei ele selecionar tudo que ele tinha, e aqui o delete também, eu não estou dizendo para ele, ó, faça delete em especificamente uma linha. Eu posso fazer isso? Posso. Eu vou explicar isso mais tarde. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como é que funciona o MySQL, no caso o SQL em si. Por quê? Porque eu de novo errei o plural. Aqui. Vocês podem observar. Query OK, one row affected. Certo? Para falar direitinho. Meu inglês é muito ruim, viu, gente? Me perdoem, tá? Vamos fazer um select para ver se funciona? Olha lá. Empty set. Tá vazio. Júlio, eu quero inserir o João Carlos. Eu fiz as pazes com ele, da briga que eu tive com ele. Ele é meu cliente de novo. Ele estava pedindo muito desconto e eu não queria dar o desconto para ele. Vamos fazer o insert novamente. Só para vocês notarem uma diferencinha. Eu inseri, ele está dizendo que afetou uma linha foi afetada, certo? Vamos fazer o select novamente. Olha o João Carlos. Peraí, Júlio, tem um negócio diferente ali. O que está diferente? Ele é 2. Ah, sim. Existe uma tabelinha escondida. Para cada tabela que você cria no sistema, nós criamos o clientes. Ele cria uma tabelinha dessas. Ou mais, depende de como você monta. Eu vou falar isso mais para frente com vocês. Ele é uma sequence. Quando você pede para colocar o auto-incremento no primary key aqui, ele cria uma tabelinha sequence escondida dentro do sistema lá, numa daqueles bancos de dados do sistema. O que a sequence faz? Ela vai guardar a sequência de IDs que vocês estão criando para a sua tabela. Ah, Júlio, mas ela não tinha que ter apagado 1? Não. Ela vai guardar que 1 já foi usado. Para mostrar para você também que esse é o 2, não é o 1. Certo? Você fez uma operação com o 1. Você inseriu, você apagou, deu um delete, e quando você colocou de novo, esse João Carlos da Silva não representa mais o número 1 da tabela. Ok? Você deve se preocupar com isso somente se você tiver uma movimentação muito grande e você tiver, por exemplo, inserido tantos clientes que você estoure o tamanho do Big Int lá. Desse Big Int aqui, ó. Ele tem um tamanho máximo, certo? Mas por enquanto vocês não devem se preocupar com isso, que eu tenho certeza que ninguém vai criar um banco de dados tão grande quanto um Big Int, ok? Vocês vão ver que o Big Int é bem grandão, tá? Então tá. O que mais eu devo dizer para vocês? Ah tá, vamos deletar o João Carlos da Silva e depois deletar o banco de dados novamente. Vamos ver, delete clientes, tá certo. From, desculpa, não pode deixar de ter o from, o delete. Vocês podem notar que eu não coloquei o asterisco, eu não preciso do asterisco, certo? Somente para o select, porque eu posso dizer que para ele trazer uma ou outra tabela ou um grupo de tabela não, coluna ou um grupo de colunas escolhidos por mim, ok? Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona nos próximos vídeos. Deletei o meu cliente. Se eu der o select agora não aparece mais. E agora, pode ver que agora eu vou usar o comando drop. Eu posso usar o drop, eu acho que eu falei isso já, numa linha da tabela? Pode. Quando você vai tirar estruturas, você usa o drop. Se você estiver trabalhando com dados, é o delete. Ok? Drop clientes. O que eu vou dropar? Eu vou dropar uma tabela, eu vou dropar um banco de dados, eu vou dropar uma tabela. Olha lá, ele dropou
a tabela. Então tá certo, ele apagou a tabela clientes. Vamos ver? Olha, ele deu um erro, ó. Não tem aprender clientes. Vamos dar um show table? Tables, não table. Tá vazio. Olha. O que eu fiz? Eu dei um drop no database aprender. Vou dar um show databases. Júlio, mas eu poderia apagar somente o database? Poderia. Tomar muito cuidado com o comando drop database. Certo? Você pode criar um banco de dados, pode estar usando ele já com um sistema ou armazenando dados nele de alguma forma e depois usar um drop errado, ou você ou um membro da sua equipe, certo? E apagar a tabela. Eu já vi acontecer, ok? Vocês têm que tomar muito cuidado quando usar o drop, certo? Então tá. Por enquanto é só. Nos próximos vídeos eu vou mostrar mais a fundo esses comandos, vou passar a lista de dados que tem no SQL e vou continuar falando. Gente, se vocês gostaram, por favor, assine o canal e obrigado por tudo, ok? Tchau, tchau, até mais.